Olá! Nesse vídeo, veremos uma introdução à simulação discreta, veremos algumas definições que vão nos ajudar a modelar e também veremos como construir um modelo conceitual de simulação discreta. Como nós já vimos, há diferentes estratégias de modelagem para problemas de simulação. Nós vimos que modelos contínuos nos levam à técnica de simulação contínua. Modelos em que o indicador de desempenho do sistema não varia de acordo com a variável independente nos levam à simulação estatística. Modelos em que o sistema tem um número finito de estados nos levam à simulação discreta, também conhecida como simulação de eventos discretos. Na simulação contínua, os processos são modelados através de equações diferenciais e as relações entre elas. Na simulação estatística, é possível descrever o estado do sistema através de distribuições estatísticas e os parâmetros que constituem o sistema. Na simulação discreta, o sistema é descrito através das relações entre os elementos do sistema. Nos vídeos anteriores, vimos alguns exemplos de simulação estatística. Aqui nós temos um exemplo em que o objeto de estudo visa analisar a velocidade de um ônibus. Se considerarmos esse sistema como sendo um modelo contínuo, isso nos leva a analisar qual é a velocidade em cada momento do ônibus. Do lado esquerdo temos um gráfico que pode representar a velocidade do ônibus com o tempo. Esse sistema pode ser dividido em várias equações, quando o ônibus está parado, quando o ônibus está em aceleração, quando o ônibus está em movimento e quando o ônibus está frenando. Equações diferenciais podem representar esse sistema. Por outro lado, podemos considerar o movimento do ônibus simplesmente como parado ou em movimento. Dessa forma, discretizamos os estados do sistema. Podemos notar que, mesmo o sistema apresentando um comportamento contínuo, muitos sistemas exibem um comportamento próximo do discreto, e muitas vezes o sistema é discretizado por conveniência do analista. Para entendermos melhor sobre simulação de eventos discretos, considere esse exemplo. O sistema estudado é parte de um outro sistema maior. Nesse sistema, produtos chegam a uma certa taxa e serão processados na máquina 1. Após processados, esses produtos saem desse sistema estudado. Como dito, o produto chega a uma certa taxa e é prontamente disposto na máquina 1 para processamento, dado que a máquina está livre. Outros produtos chegam para serem processados e tão logo chegam, tentam ser processados na máquina. Entretanto, a máquina está ocupada em um processamento. Logo, esses produtos esperam a sua vez para serem processados. Outros produtos chegam, formando assim uma fila de espera para processamento. Ao serem processados na máquina 1, os produtos logo saem do sistema, dando espaço a outros produtos para processamento. E assim faz com que a fila reduza. Ou seja, é um sistema simples, que tem componente de fila, em que os itens chegam a uma taxa definida e eles são processados a uma taxa conhecida. Nesse tipo de sistema podem ser estudados alguns indicadores como lead time, working process, tempo médio de fila, entre outros. Nos modelos de simulação discreta, a caixa, neste caso, é uma entidade temporária. É uma entidade temporária porque ela entra no sistema, ela é processada e ela sai do sistema. A permanência dela dentro do sistema é temporária. Por outro lado, a máquina 1 também é uma entidade. Entretanto, é uma entidade permanente. Ela permanece dentro do sistema durante todo o período de simulação. Ela também é conhecida como recurso. É um recurso em que outras entidades a utilizam para processamento. Em geral, a capacidade de processamento de uma entidade permanente é limitada, e isso ocasiona disputa entre as entidades temporárias para o uso desse tipo de recurso. A operação de uma entidade com tempo conhecido pode ser definida como atividade. As atividades são as operações ou procedimentos iniciados em cada instante relevante do sistema, sendo através delas que se transformam os estados das entidades e emerge, então, a dinâmica do sistema. A atividade viva começa no instante em que uma entidade entra em operação, passa pelo momento de transformação, finaliza no momento de finalização daquela operação. Ou seja, a atividade viva tem tempo de duração conhecida.
A entrada de itens no sistema também pode ser considerada uma atividade viva, pois sabemos o instante que cada uma das entidades entrará no sistema, e isso coloca a entidade em estado vivo. Um evento, ao contrário da atividade, é uma transição do sistema, isto é, algo que acontece em um dado instante de tempo e que, através de uma ação instantânea associada a esse evento, provoca mudanças no estado do sistema. Neste exemplo, o evento pode ser um instante que o item entra no sistema. Isso vai desencadear mudanças no estado do sistema. Ou ainda, o momento de início de uma atividade viva. Isso desencadeia um conjunto de outras mudanças. Ou ainda, o momento exato de finalização de uma atividade viva. Isso vai desencadear mudanças no estado do sistema. As filas de espera são locais onde as entidades são colocadas enquanto aguardam ou esperam pelo início de uma atividade viva. Isto é, são uma forma típica de modelar os estados mortos das entidades. Ou seja, as filas de espera são consideradas atividades mortas. No fundo, filas de espera são tabelas, onde as entidades são colocadas em uma ordem de chegada e elas são retiradas de lá segundo algum critério. E o critério é pré-definido, pode ser first in, first out, last in, first out, ou outro. Os atributos das entidades estão associados às entidades. A gente considera atributo um conjunto de valores ou propriedades, características da entidade. Podem ser parâmetros de configuração, pode ser uma tabela de dados, ou prioridade, ou outra informação que seja importante para a futura atividade dessa entidade. Os atributos podem ser, por exemplo, neste caso das caixas, a cor do item, o peso, eventualmente o tempo médio de processamento. Notem que cada exemplar da entidade possui valores próprios para cada um dos atributos. Ainda podemos ter as variáveis que são ligadas ao modelo de simulação como um todo. O tempo de simulação, o lead time médio, quantas caixas entraram no sistema, quantas caixas saíram. Podemos definir outras de interesse particular do estudo. Como foi dito anteriormente, as atividades podem ser classificadas como atividade viva ou atividade morta. Uma atividade viva é o que coloca o sistema em um estado de movimento, um estado vivo. A duração da atividade ela pode ser inserida dentro do sistema, dentro do modelo de simulação, como um parâmetro ou uma amostragem aleatória de uma distribuição, ou ainda um histograma ou uma tabela de dados. Uma atividade morta, por outro lado, é uma atividade que coloca o sistema em estado de espera e não tem como saber quanto tempo as entidades estarão em estado de espera. Isso é uma variável dependente. Dessa forma, todas as entidades passam por estados vivos e estados mortos, e elas podem ser representadas dessa forma. No sistema exemplo que nós utilizamos anteriormente, nós temos duas entidades, a máquina e a caixa, e nós queremos definir os estados possíveis para cada uma delas. A máquina é uma entidade permanente e ela possui dois estados possíveis. Ou ela está livre, enquanto não há nenhuma caixa sendo processada, e ela está ociosa, ou então processando. A entidade caixa, ela tem mais estados. Ou ela está entrando no sistema, ou ela está esperando, ou ela está processando, ou ela está saindo. Esse conjunto de estados está relacionado à classificação desse tipo de entidade, por ser uma entidade temporária. Assim, pelo exemplo, e relacionando com os tipos de atividade, nós temos que a caixa tem uma atividade viva de entrada, que tem tempo conhecido, tem uma atividade morta de espera por processamento, tem uma atividade viva que é o próprio processamento e uma atividade morta que é a saída. Por outro lado, a máquina, por ser uma entidade permanente, um recurso, ela tem a atividade viva de processando ou a atividade morta de espera, quando ela está livre para processamento. Algumas considerações importantes sobre essas definições. O sistema evolui através das atividades dessas entidades. Elas se interagem umas com as outras através de atividades comuns. Neste exemplo que mostramos, a atividade processando é comum às duas entidades, tanto a entidade temporária quanto a entidade permanente.
Logo, um modelo de simulação ele pode ser representado pelas suas entidades e suas atividades. Cada entidade possui um conjunto de atividades e a vida de cada uma dessas entidades se reduz à execução dessas tais atividades de forma coerente. Podemos dizer que as entidades são sujeitos. Os sujeitos eles praticam ações e as atividades são essas ações, são os verbos. Logo, podemos representar a vida das entidades através de um ciclo de atividades, chamado de ACD ou diagrama de estado da entidade. Este é o diagrama de ciclo de atividades do modelo que nós representamos anteriormente. A caixa, por ser uma entidade temporária, ela tem um ciclo aberto, ela entra, espera, processa e sai. Por outro lado, a máquina, por ser uma entidade permanente, ou seja, um recurso, ela tem o ciclo fechado, pois ela permanece o tempo todo dentro do sistema. Ou ela está processando, ou ela está livre. A interação entre as duas se dá nas atividades vivas processando, que é comum entre as duas entidades. Algumas outras considerações sobre o diagrama de ciclo de atividades. Entre duas atividades vivas, sempre devemos considerar uma morta, independente se a entidade vai passar por ela sem esperar. Esse tipo de modelagem, usando o ACD, é usado principalmente quando os sistemas têm forte componente de filas, como que nós pretendemos estudar na engenharia de produção, como sistemas de produção, de logística ou distribuição. Vejam, notem que sempre entre duas atividades vivas há uma morta. A construção de simuladores para simulação de eventos discretos podem seguir diferentes abordagens. A criação de um modelo de simulação pode seguir a abordagem de atividades, em que todas as atividades vivas são descritas e o simulador interage através das atividades. Por outro lado, a criação do modelo pode seguir a abordagem por eventos, que visa definir todos os eventos de transição no sistema, e as entidades têm seu fluxo definido através dos eventos em que elas participam. A criação do modelo pode seguir a abordagem por processos, em que as entidades temporárias têm seu processo descrito por completo. E, por fim, a criação do modelo pode seguir a abordagem das 3 fases, que é uma combinação entre a abordagem por atividades e a abordagem por eventos, que visa combinar a melhor performance em cada uma das abordagens. Podemos definir a estrutura de um simulador de eventos discretos, que, independente da abordagem, a estrutura é similar. Ao criar um simulador, temos 3 blocos: o bloco executivo, o bloco de operações e o bloco de utilidades. No bloco de utilidades são programados os cálculos de números aleatórios, os cálculos de histograma, criações de relatório e etc. Utilidades para o modelo de simulação. No bloco de operações é descrito o modelo. Aqui depende da abordagem que se está utilizando. A descrição do modelo. Se a abordagem for por atividades, a descrição do modelo compreende todas as atividades. Se a abordagem por evento, a descrição do modelo compreende os eventos. Se a abordagem é por processos, a descrição do modelo compreende os processos das entidades temporárias. Se a abordagem é das 3 fases, há uma combinação das descrições das atividades e eventos. Além disso, a descrição do modelo define a interação entre as entidades. No terceiro bloco, o executivo, há o controle efetivo do tempo de simulação e o sequenciamento das operações definidas no bloco de operações. Por fim, sabendo a estrutura do simulador, vemos que há uma interação entre o bloco executivo e o bloco de operações, em que o bloco executivo busca as operações que devem ser executadas e em que momento, e ao executar as operações, há uma interação com o bloco de atividades. As operações buscam números aleatórios, histogramas e criar relatórios, que é executado no bloco de utilidades.